Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre pais devem ser a primeira Bíblia dos filhos. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos, que vocês, quem quiser deixar alguns comentários nos comentários, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, que assim que eu puder eu vou ler e responderei os comentários, tá certo? Peço que quem não se inscreva no meu canal, que estiver me ouvindo, que se inscreva no meu canal, tá bom? Desde já agradeço. E vamos fazer uma oração juntos para começar. Querido Deus amado, mais uma vez me use como seu missionário. Me tome mais uma vez pelo Espírito Santo. Que Ele fale através da minha boca, que seja apenas um instrumento. Que Ele me inspire e que fale através da minha boca. Que todas as palavras que eu disser, seja ela quanto a sua, venha do Espírito Santo do Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida. Pois estamos todos juntos no mesmo barco, aprendendo juntos. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, eu ainda não tenho filhos, mas espero ter em algum momento. E será que quem tem que está me ouvindo está sabendo como lidar com os seus filhos? Está sabendo a maneira como vocês devem encarar a vida para servir de exemplo para os seus filhos, estão sendo bons exemplos? Pois os pais eles devem ser as primeiras bíblias dos filhos, ou seja, são os pais que vão levar os filhos para a igreja. São os pais que devem sentar com os filhos e contar as histórias religiosas. Devem aproveitar datas comemorativas para falar de Deus aos seus filhos. Então, por exemplo, nós vamos ter agora domingo uma data comemorativa, que é o Dia dos Pais, né? É uma data que a gente sabe que é uma data comercial, né? Ela foi criada com a intenção de crescer o comércio, né? Porque as pessoas vão comprar presente para os pais, que nem eu hoje mesmo comprei presente para o meu pai. Então, é uma data que é comercial. Mas nós podemos utilizar essa data como uma maneira de levar a mensagem de Deus também. Já que é muito comum nessa data os filhos se reunirem na casa do pai, né? Se já são casados. Ou mesmo esse dia a família está reunida em casa. É um dia comemorativo em casa, né? Então faz um almoço diferente, um- uma comida diferente, um churrasco, enfim. Enfim, é um dia onde há uma comemoração. E nesse dia, por que não, você que tem filhos pequenos, vocês falam de Deus nesse dia? Vocês aproveitam o feriado da Páscoa, por exemplo, para falar de Jesus? O feriado de Corpus Christi para falar sobre Jesus? O feriado de São João, festa junina, para falar sobre o apóstolo João? E o apóstolo Pedro, que também é comemorado um lado do outro? Será que vocês falam a respeito disso? Será que vocês aproveitam o Corpus Christi também para falar sobre, sobre Deus? Será que vocês aproveitam finados para orientar os seus filhos o que significa a morte? Será que vocês aproveitam o Natal para falar sobre Cristo, seu nascimento? Hã? Será que você aproveita as reuniões familiares para falar sobre Deus? Vocês, pais, são as primeiras Bíblias dos seus filhos, né? Então, cabe a vocês começar essa orientação. Seja de qual for a religião que vocês sejam, vocês precisam orientar os seus filhos dentro da igreja, para que eles saibam quem é Deus, né? Eu vejo pessoas que são devotas do Senhor, que são pessoas de bem, por exemplo, católicos. Eu tenho o meu melhor amigo é católico e é uma família abençoada. Eu sinto a presença de Deus no falar da mãe dele, da família dele. Vejo ele agindo como pessoa, como sendo uma pessoa de Deus, né? Vejo Deus agindo, por exemplo, na família da minha tia, que é da Nacional da Graça. Entende?
Eu vejo Deus agindo na vida da minha outra tia que é testemunha de Jeová. Eu vejo Deus agindo na vida dela. Eu vejo a força que Ele dá para ela. Então, não interessa a religião qual a pessoa está seguindo. O que interessa é que a pessoa esteja indagada na palavra do Senhor. Que ela esteja realmente entregue à palavra do Senhor. Coisa que muitas pessoas não estão. E não estão por quê? Porque elas são criadas longe da palavra do Senhor. Porque simplesmente comemoram o Natal, é o Papai Noel. É a pisca-pisca, é a árvore de Natal, é a ceia. Mas cadê o anfitrião? Me fala, cadê o anfitrião? Quem que é o anfitrião do Natal? Não é Jesus Cristo? Não é a comemoração pelo nascimento do nosso Senhor? Né? Para quem estuda a história e as escrituras sagradas, sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente ele nasceu em setembro, outubro, novembro, nessa época. Porém, nós podemos comemorar a vinda dele para nos salvar. Qual a importância dele ter vindo nos salvar? É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. E é isso que nós também temos que entender para poder passar para eles. Nós temos que servir de bons exemplos para os nossos filhos. Porque se o teu filho vê você sentado numa cadeira, lendo a Bíblia, ele vai se interessar em ler a Bíblia também. Se o seu filho te vê sentado num boteco, enchendo a cara, e chegar em casa embriagado, ou fumando, ele vai seguir o seu exemplo também. E aí como é que você fala para ele, não beba, não fuma se você bebe? Se ele vê você se drogando, ele vai se drogar também. É o exemplo que ele tem. Você, você pai, você mãe, são os exemplos do seu filho. Assim como eu, como professor, também tenho que ser exemplo para os meus alunos. Como que eu posso chegar para os meus alunos e eu falar para eles, e eu desrespeitar, eu chegar na sala de aula bêbado para dar aula? Como que eu posso chegar na sala de aula fumando para dar aula, cheirando cigarro? Como que eu posso chegar na sala de aula e chegar vestido de uma maneira com roupa apertada que fica chamando a atenção para minhas partes genitais? Ou se é uma professora mulher, chegar lá com um bustier para dar aula, ou com tomada que caia, chamando a atenção dos peitos, ou com aquele shortinho curto chamando a atenção dos quadris. Pô, cadê o respeito? Então, se você está dando um exemplo desse, imagina as meninas vendo a professora desse jeito, elas vão querer se vestir igual, achar que tá certo. Entendeu? Se a menina vê a mãe vestida desse jeito, você acha que ela vai se vestir como? Você acha que o menino, se ele vê o pai vestido erradamente, ele vai copiar do mesmo jeito? Lembre-se que nós não somos só para nós somos exemplos para os nossos filhos. Ou eu vou ser uma Bíblia para o meu filho, ou eu vou ser um demônio para o meu filho. Por quê? Uma das duas coisas vai acontecer. Se você optar por ser um mau exemplo, você vai ser um demônio para o seu filho, porque você vai levar ele totalmente para o caminho errado. Por que nós temos tantos casos de violência neste mundo? Roubos, assaltos, falar que é impunidade. Não é só isso. Né? Eles vão falar, é pela falta de oportunidade de trabalho, pela fome, pela pobreza. Não, não é só isso. Claro, isso influi. Mas essas pessoas elas vão para esses caminhos porque elas desconhecem o Senhor. Porque elas não sabem quem é esse Deus maravilhoso que existe, que quer nos ajudar. Porque elas não temem esse Deus, elas não sabem qual é o poder dele, qual as consequências por esses atos. Elas não sabem que existe um Deus que está nos oferecendo uma vida eterna. Elas cresceram longe. Muitas pessoas que se dizem católicas nunca fizeram catecismo, a primeira comunhão. Eu mesmo, eu cresci católico. Eu me batizei na igreja católica quando era criança. Mas eu nunca fui levado pelo meu pai a fazer um catecismo. E nem pela minha mãe para estudar a palavra de Deus. Minha mãe se converteu pouco tempo depois que eu me batizei na igreja católica. Mas ela nunca me levou, nunca sentou comigo para me estudar a palavra do Senhor. E meu pai nunca me mandou para um catecismo. Eu cresci longe da palavra do Senhor. Eu fui aprender a palavra do Senhor, quem era Deus realmente, quando eu comecei a assistir as novelas bíblicas da Record. Ali eu comecei a aprender quem era Deus, qual que era o seu poder, o que foi que ele fez. Comecei a sentir a magnitude do seu poder. E foi onde eu comecei a desejar saber mais, estudar a palavra dele.
Foi onde eu conheci também a Novo Tempo, o Rodrigo Silva, e dali eu comecei a assistir a Novo Tempo. E aí eu conheci o Ailton Oliveira, que é um pastor maravilhoso. Conheci o Luiz Gonçalves, que era outro pastor maravilhoso, que estava no Novo Tempo. Dois pastores que eu assistia muito, eu gostava muito, entendeu? E através deles eu comecei a aprender a palavra do Senhor. Foi aonde eu me converti. Por quê? Porque eu passei a ter contato com uma palavra que eu não conhecia. Se meu pai e minha mãe tivessem me ensinado isso desde berço, eu teria tido uma outra vida totalmente diferente da que eu tive. Eu teria sido uma pessoa mais amigável, eu não teria sido uma pessoa tão ruim quanto eu fui na escola, não teria sofrido as consequências pela minha ruindade. Talvez hoje eu seria uma outra pessoa, entendeu? Eu não seria mais aquela pessoa que eu fui, né? Não conheceria erros que eu cometi por conta de não conhecer a palavra do Senhor. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu jamais teria cometido erros graves que eu cometi, que ainda me dão consequências até hoje. Eu seria uma outra pessoa, entendeu? Eu teria me voltado para Deus muito mais cedo. Porém, a minha mãe falhou comigo. Meu pai falhou. Por mais que eles foram pais maravilhosos comigo, nesse ponto eles falharam, né? Então, é o que eu tento falar para vocês, queridos irmãos. Nós temos que ser a Bíblia para nossos filhos. Então, a primeira Bíblia deles somos nós. Então, somos nós que vamos sentar com ele, vamos ler para ele a nossa Bíblia, para ele ouvir, porque eles não vão saber ler. Depois, quando eles vão começar a aprender a ler, aí a gente compra uma Bíblia infantil para eles, com figuras, tudo para que eles comecem a ler, comecem a enxergar, né? Então, nós somos quem temos que levar a mensagem aos nossos filhos. Se eu quero ter é, eu quero ter filhos no caminho certo, fazendo bem, tendo uma família boa, filhos que vão me apoiar na minha velhice, eu preciso ter uma família estruturada. Então eu tenho que casar com a mulher certa, eu tenho que, juntamente com ela, criar os meus filhos da maneira certa. Eu não posso querer proibi-los de nada. Que nem, por exemplo, eu não posso pegar minha filha, você tem uma filha, ela chega para mim e fala, pai, um rapaz, um menino da escola me pediu em namoro. Eu vou falar para ela, minha filha, quem decide se você quer namorar com ele ou não é você. Se você se sentir vontade de namorar, você pode namorar. Mas você precisa entender uma coisa. Você conhece a Bíblia, porque eu vou ter ensinado para ela. Você sabe que namoro, você pode namorar, você pode pegar na mão, você pode abraçar, você pode beijar. Mas você não pode ter relação sexual. Isso é somente após o casamento. Principalmente porque a relação sexual antes do casamento, além de ser errado perante Deus, que já é o agravante principal, ainda pode acontecer da pessoa desenvolver doenças sexualmente transmissíveis, pode acontecer gravidez. No momento errado, a pessoa não está preparada para exercer essa função, né? Então, aí é a hora de, de então, orientar minha filha. Falar, você que decide, eu não vou te impedir, mas seja sensata, né? E ela vai ter tido uma educação dentro da igreja, aprendendo as coisas, sendo ensinada, eu tenho certeza que ela vai tomar a decisão correta, né? Mas se ela tomar errado, eu vou estar ali para amparar ela. Se por acaso ela tomar errado e chegar a uma gravidez, eu vou estar ali para ajudar ela a criar esse filho, que seria o meu neto. E se ela adoecer, pegar uma doença, eu vou estar ali para apoiar ela nesse momento difícil. Vamos fazer o tratamento que tem que ser feito para manter a doença controlada, que a gente sabe que essas doenças sexualmente transmissíveis não têm cura. Entendeu? Então, é preciso entender, né? Falar para ela, caso você não resista e faça a relação sexual, use o preservativo, eu vou orientar minha filha, mas eu não posso impedir. Eu não tenho esse direito, ela não me pertence. Ela pertence ao Senhor. Ela é livre. Deus não deu a liberdade a Adão e Eva para que eles comessem ou não da árvore proibida. Ele não nos dá a liberdade hoje em dia para nós irmos ou não para a vida eterna. Quem sou eu para proibir minha filha de alguma coisa? Eu não sou ninguém. Então a maneira como eu vou lidar com meu filho vai dizer quem ele vai ser no futuro. Por isso que eles têm que entender que uma frase interessante é que pais
pais de coragem, filho de caráter. Se não me engano, é assim que é a frase. Né? Os pais precisam ser pais responsáveis, filhos de caráter, lembrei. Pais responsáveis, filhos de caráter. Então, nós precisamos criar eles dentro do ensino da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, para que eles saibam quem é esse Deus, do que Ele é capaz, do que Ele faz, e que eles temam o pecado. E que eles pensem duas vezes em desafiar o Senhor, porque Deus, Ele não é, eu digo, não é uma pessoa que vai ver a pessoa fazendo o erro e vai deixar. Não, Ele é pai e Ele vai disciplinar. Então que nós possamos exercer com nossos filhos a mesma maneira que Deus age conosco. Ou seja, disciplinando. Mas a disciplina não é eu pegar e dar um tapa no meu filho, dar uma chinelada, dar uma cintada, não. Às vezes a palavra dói mais do que um tapa. Às vezes é melhor a gente conversar do que a agressão. O tapa, a agressão, é em último caso, se chegar ao extremo necessário. Mas enquanto não chega a esse extremo, a gente pode resolver as coisas numa conversa. Entender, explicar, orientar. Essa é a nossa função de pais. E não obrigar, e não exigir. Nós temos que fazer com que nossos filhos se sintam parte da casa e não morando de favor na casa. Muitos pais fazem como se os filhos morassem de favor. Que nem, por exemplo, assistindo o filme do Zezé, o pai do Zezé viu o Luciano chegando tarde em casa, né? E aí ele fala, que chega essa hora em casa? Filho meu não chega essa hora em casa, não. Com quem diz que ele tem poder sobre o filho, quem ele pensa que ele é para falar com o menino desse jeito? Ele não é dono do menino, não. Se o menino quiser chegar lá 1 hora da manhã, ele chega, ele não tem nada a ver com isso. Ah, mas é a casa dele, não interessa. O menino mora com ele? Mora. Então, o menino tem que ter a liberdade, não é porque mora com ele ali, na mesma casa, que ele não pode ter liberdade. Não, todos temos que ser livres. Quem ama, dá liberdade. Essa é a verdade. O amor tem que dar liberdade. Foi por isso que Deus deu a liberdade a Adão e Eva e dá a todos nós hoje em dia. Porque Ele ama nós. E ele não amaria se Ele não desse o direito da livre escolha. Entendeu? Então nós temos que ter a livre escolha, ou seja, escolher a nossa decisão. Cabe a nós escolhermos, não é a outra pessoa que vai decidir por nós. Eu não posso decidir pelo meu filho, é ele que tem que decidir. É ele que tem que decidir o caminho que ele quer seguir, não eu. Eu tenho que fazer a minha função, apresentar para ele, criar eles nos parâmetros certos, para que ele compreenda quem é o Senhor, a palavra do Senhor, as verdades. Agora, é ele quem vai decidir que caminho ele vai trilhar. E eu não posso impedir. Né? Eu já vi cara, pessoa que amarrou o filho na mesa. Gente, isso é cárcere privado, não leva cadeia. Que direito que eu tenho de amarrar meu filho para ele não fazer coisa errada? Ah, mas ele não faz coisa errada, porque não sei o quê, porque ele tá usando droga, porque não interessa, gente. É muito melhor você dar liberdade para o seu filho e poder ter nele, para ele ter em você um confidente, um amigo que ele pode confiar, que ele pode chegar em você e falar os segredos dele, falar as coisas, não ter segredos com você, né? Tudo que você com ele fala para você poder orientá-lo, do que você se tornar ali um autoritário, querer obrigá-lo a não fazer certa coisa e ele começar a fazer escondido. Porque o que acontece? Se eu querer obrigar uma filha ou um filho a não namorar, ela vai namorar escondida. Porque eu não tenho como estar com ela o tempo inteiro. Você acha que na escola não vão deixar ela namorar? Claro que vão. Se ela sai da escola e vai para casa sozinha, vai ter o tempo sozinha. Muitas vezes o pai não tem como ir buscar a filha na escola. Né? Tem aqueles que vêm de ônibus. Então, tem que ter o controle. Mas, por exemplo, se seu filho vai sozinho, ele pode ir para trás do muro da escola, lá escondido, fazer as coisas. Você está entendendo? Quantas vezes que eu já soube de coisas que foi acontecer atrás de muro de escola? Na escola que eu estava trabalhando ali, por exemplo, ano passado, 2 alunos foram pegos no meio do mato na escola, porque a escola aqui é rural e tinha uma parte que era mato da escola, mato alto. E eles foram pegos dentro daquele mato, escondidos lá. O que eles estavam fazendo? Não sei. Ambos juraram de pé juntos que não estavam fazendo nada errado, que eles estavam estudando, fazendo alguma coisa ali, né? Mas a menina tem fama de namoradeira. O menino já não. Mas eu sei que depois desse episódio a menina saiu da escola.
né? Agora, o que realmente aconteceu, não sei, né? Então, você vê, você acha que a escola pode impedir isso? Não pode. Então, você acha que eu vou poder impedir minha filha de fazer algo, meu filho? Não posso. É melhor eu continuar sendo ali o confidente dele e poder orientá-lo do que eu querer obrigá-lo a fazer algo e me colocar como rival dele. Não, porque ele vai me ver como rival. Então nós somos os orientadores, nós somos os mediadores, né? Que nem o professor hoje, né? Visto como mediador, ou seja, ele vai mediar o conhecimento, o pai vai mediar o conhecimento, ele vai orientar, ele vai guiar, ele vai ser o GPS do filho. É isso que ele precisa ser. Então, vai depender das nossas ações que os nossos filhos vão ser. Então, nós precisamos ser pais e não simplesmente pais que são as Bíblias dos filhos e não demônios, né? Não podemos deixar nossos filhos à mercê do mal. Nós precisamos orientá-los de saber quais são as obrigações deles. Que nem, por exemplo, se um filho meu desrespeita um professor na sala de aula, pode ter certeza que ele vai receber uma chamada e um bom castigo. Porque eu vou ensinar meu filho desde criança que ele tem que chegar na sala de aula, sentar e se portar. Se eu souber que ele não está se portando, ele vai ter as consequências. Eu vou castigá-lo, né? Outra coisa que nós temos que averiguar como pais é acesso à tecnologia que os filhos vão ter. Que nem, por exemplo, tem um jogo que chama Roblox. Você que já viu falar desse jogo, Roblox, né? Roblox, acho que é Roblox. É um jogo onde você joga com outras pessoas online, né? É um jogo até bem infantil, tá? É um jogo bem infantilizado, assim. Eu jogo esse jogo de vez em quando. Faz tempo que eu não jogo. Eu tenho no meu videogame. Mas é um jogo que você pode conversar com outras pessoas. Não é um jogo adequado para criança. Eu estava assistindo um vídeo da Clarinha Encantada no YouTube. E ela e a mãe dela falando que ela não podia jogar Roblox, né? Que a outra menina lá, acho que era a Júlia, Sara, Júlia, que ela podia jogar e a Clarinha não. Aí depois ela gravou um outro vídeo explicando por que a Clarinha não podia jogar Roblox. Foi porque em um belo momento ela jogava com o irmão, jogava com coisa, e aí aconteceu. Um dia ela começou a conversar com uma pessoa estranha no Roblox, né? E era uma pessoa adulta, não era uma criança. Ela pensava que era uma criança. E estava conversando, e aí um dia a pessoa marcou com ela de jogar de madrugada, né? E aí ela pôs lá para despertar, acordou de madrugada para jogar com essa pessoa. E jogou. Depois, o irmão dela pegou o celular dela para arrumar alguma coisa do jogo lá que tava errado, e aí naquele momento chegou uma mensagem dessa pessoa para ela. Foi onde foi descoberto, então aí a mãe dela proibiu. Então você acha que isso é um jogo que uma criança tem que jogar? Não é, né? Aí nesse caso a mãe da Clarinha está de parabéns em ter proibido esse jogo. Só que ela está errando em outros pontos. A menina, ela é criada de uma maneira, é rainha dos Carmedes. Carmedes, para quem não sabe o que é, são gloss, batom passando na boca. Você acha que uma criança tem que viver desse jeito? Eu já vi vídeos dessa menina saindo com a barriga de fora. Gente, ela é uma criança. Tem que se vestir como uma criança. Isso não fica bem nem para uma pessoa adulta. Não é certo. Imagina para uma criança, né? A menina é muito respondona, eu vejo os vídeos dela, né? De vez em quando eu vejo um ou outro. Mas, então eu acho que é preciso ter mais humildade, é preciso ensinar a criança direito. Isso não é porque a criança tem dinheiro, a família tem dinheiro, que a criança tem que ter tudo, não. É um absurdo a quantidade de cara média que essa menina tem. Ela deve ter na casa dela ali, porque aparece nas filmagens que eles postam, ela deve ter ali chutando longe, uns 20 mil reais em Carmed. Porque ela tem todos que existem, tem vários tipos, né? Tem Stitch, tem água de coco, tem não sei o que lá, chocolate, não sei o outro. Ela tem tudo, maçã do amor, ela tem tudo. Aí Lanço Novo ela tem. Só que ela não tem um de cada. Ela tem 10, 15 de cada, tanto que muitas vezes elas pegam até e dão para os fãs. Então, é muita coisa.
A menina tem que ter, precisa ser mais criança, né? A criança não pode ter celular, a menina tem, não pode. Celular, eu se tivesse filho, quando tiver filhos, eu só vou dar um celular pro meu filho quando ele tiver mais ou menos uns 16 anos. Antes disso eu não vou dar. Por quê? Porque o celular, ele mexe com a cabeça da criança, né? Já existem pesquisas, né? Que fizeram perguntas para uma pessoa de 15 anos, 15 anos atrás, antes de ter essas tecnologias, né? E fizeram as mesmas perguntas para crianças de hoje em dia, de 15 anos. A diferença é gritante, é terrível. As pessoas estão emburrecendo. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência para raciocinar, querem as coisas muito rápido, né? E aí você vê, por exemplo, tem vídeos aí no TikTok, vídeo de 1 minuto e meio, de 15 segundos, de não sei o quê. A criança não quer pensar para poder fazer uma conta. Hoje em dia é tudo tecnologia, computador, ali o Excel, é a calculadora e não sei o quê. Não querem pensar. Crianças do 8º, 9º ano que não conseguem fazer uma conta de multiplicação e divisão. Isso é um absurdo. Entendeu? Criança com dificuldade em adição. Então, isso não pode acontecer. Eu vejo o que está acontecendo, né? Como professor, eu tô por dentro das coisas, nas escolas que eu estou trabalhando. É impressionante. Pega um contador hoje, contador que mexe com contas, e manda ele fazer algumas contas ali na mão, ali de juros, um monte de coisa ali que ele faz lá para fazer as contas. Ele vai se atrapalhar tudo. Por quê? Porque hoje em dia o computador não faz mais nada. Quem faz é o computador. O computador agora o contador é o computador. O, o, o contador hoje em dia ele está mais para operador do contador artificial para o computador. Então a pessoa faz o que hoje em dia? Pega os dados, joga lá no Excel, põe as fórmulas e pronto. O Excel fala, sai a planilha pronta. É o que fazem hoje. Os contadores hoje mal sabem fazer uma conta. Não usam a cabeça mais. É tudo no computador. É tudo facilita. Eu mesmo uso muito computador para fazer as minhas planilhas. Eu faço a despesa geral da casa, de os gastos. Tá lá as planilhas no computador. Eu só vou trocando valores. Entendeu? Então, ela já sai pronto, já sai a entrada de dinheiro, a saída de dinheiro, já está tudo pronto. É só jogar os valores lá do mês e pronto. Só trocar os valores. Então, a pessoa não se esforça, eu não faço as contas, o computador faz para mim. Você entende? Mas uma criança, ela tem que estar sem computador. A criança, ela tem que ser criança. Ela tem que estar correndo, brincando, se exercitando. Ela não tem que estar num computador sentada, ou num celular sentada, ou, ou na televisão. Não, ela tem que estar se movimentando, brincando, correndo. Isso é uma criança saudável, né? Então, a gente vai vendo o quê? As crianças, elas vão ter cada vez mais problema de visão, porque o celular está na visão, vão ter problema de cervical por conta da posição do celular, vão ter tendinite nas mãos por ficar segurando o celular, vão ter problemas de saúde por causa de sedentarismo, porque as crianças hoje em dia não brincam mais, praticamente, elas ficam o tempo inteiro jogando no celular. Isso não pode acontecer. Sem contar que o acesso ao celular é o acesso para o mundo do perigo. Por quê? Porque você com o celular, você entra em qualquer coisa pornográfica que você quiser ver, por exemplo, né? Os vídeos pornográficos, eles não são para menores de 18 anos na internet, não são. Mesmo que apareça lá, se você tem 18 anos, você clica lá e entra no vídeo. Você pode ter 5 anos, menino de 5 anos, tá lá, ele acabou chegando nesse lugar. Aí aparece lá 18 anos, ele clica, vai aparecer lá os vídeos pornô para ele ver. Entendeu? Porque os sites, eles teriam que para as pessoas que querem ficar vendo essas coisas, que eu praticamente não vejo mais isso, se só uma recaída, alguma coisa, eu evito, porque isso faz mal. Você precisa fazer o quê? Você teria que fazer um cadastro, colocar lá sua data de nascimento, seu CPF, e ali então vai validar o seu acesso, né? Aí você vai ter uma senha,
e a login e a senha, você vai poder entrar e acessar esses vídeos. Agora, uma criança não pode ter esse acesso. E ela tem, entendeu? É na televisão. Na televisão você vai lá, você põe uma senha. Então, quando a criança clica lá no canal adulto, alguma coisa, o que vai acontecer? Não vai entrar, vai pedir a senha. A criança não sabe a senha, não vai conseguir fazer entrar. Mas lembre que é uma senha difícil, porque a criança, hoje em dia, as crianças são muito expertas em tecnologia. Então, elas facilmente vão descobrir a senha, se você não colocar uma senha difícil, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que o mundo está muito perigoso. Falar, eu vou assistir o YouTube, eu vou botar para a criança ver o YouTube Kids, não sei o quê, né? A gente fica curtindo banda de rock. Hoje, eu estava falando ali de um roqueiro que morreu, né, há 2 semanas atrás, né? Saiu no site da Globo hoje a causa da morte dele, que foi infarto, né? Aí eu falo para vocês. Aí eu tava lendo a reportagem aí no site da Globo. Às vezes eu entro uma vez por dia, duas no site para ver reportagem, para saber as notícias do dia. Ali, máximo 5 minutos, nem isso. E aí eu vi lá. Sabe qual é o nome da banda dele? Black Sabbath. O que significa isso? Sábado Negro. Você percebe? Como isso é uma afronta ao poder de Deus? Sábado Negro. O que significa o negro? Não o negro, o ser humano da raça negra, mas o, o preto, né? Ali é sábado preto, né? Porque black é preto. Então, o que significa o preto na linguagem bíblica? Trevas, Satanás. Então, sábado negro, o sábado do Satanás. Então, quer dizer, é uma afronta direta a Deus que abençoou o sábado como dia dele, né? Aí você pega, vai ver uma novela, o anjo caiu do céu. Quem que é o anjo que caiu do céu? Não é Satanás? Ah, mas aquele anjo é bonzinho. Mas será? Aí vai o desenho. Uma outra coisa que eu vi no canal da Clarinha Encantada, ela assistindo lá um desenho, a minha mãe dela chegou no quarto gravando, mas quando ela faz isso, e aí ela chegou lá, a menina tava cantando uma música de um desenho e passando o desenho lá. E aí, ela cantando, aí ela falou, você gosta de desenho? Ah, gosto, não sei o quê. Aí falou, e quem é? Aí ela pegou e fez o gesto assim, com 2 chifres na cabeça. Que a personagem principal do desenho ali era uma demônia do bem. Uma demônia boazinha, né? Um demônio, mas era boazinha, fazia mal pra ninguém. Então, olha só o que está se passando para os nossos filhos assistir um desenho que parece inofensivo como esse. Que existe um demônio do bem. Entendeu? A criança, ela não tem o raciocínio ainda pronto para compreender as coisas, ela vai facilmente se deixar levar, né? Aí quando chegar alguém e falar para ela que o demônio é o inimigo, que o demônio é mal, fala, não, existe demônio bonzinho. Por quê? Porque a criança vai mexer com a cabeça dela. A criança está em desenvolvimento, ela está aprendendo que ela não é capaz de compreender certas coisas. Captaram, queridos irmãos? Então, um desenho ofensivo, mas é coisa grave, né? E existe um filme também que tem esse título, Black Sabbath, que eu fiquei sabendo hoje também, né? Que foi desse filme que ele tirou o nome da banda dele. Então quer dizer, gente, muitas vezes são coisas que passam despercebido. Pra gente é ruim, imagina pra uma criança. Falar, assistiu Chaves é um programa pra criança. Gente, o Chaves nunca foi criado para ser um programa de criança infantil. Foi um programa para adulto, para família, mas para jovens e adultos. Tanto que ele foi proibido aqui no Brasil para menor de 12 anos. E o Chapolin que é menor de. Não, Chaves menor de 10 anos, Chapolin menor de 12. Por quê? Porque tem muita agressão. O Chaves tem as agressões, aparece de vez em quando o seu Madruga com arma, né? A maneira como o Kiko trata o seu Madruga, a dona Florinda trata o seu Madruga, é um mau exemplo terrível. As meninas que estão vendo Chaves vão achar que quando elas crescerem, que elas têm que tratar os meninos dessa maneira. As crianças vão achar que elas têm que ser mimadas igual o Kiko, que tem que maltratar os outros. Vão copiar o Kiko. Você entendeu? Então parece que é uma coisa inofensiva, mas não é.
Agora, uma programação legal que eu deixaria meus filhos assistirem, que nem eu não deixaria um filho meu assistir o Chaves. Por mais que eu ame o Chaves de paixão. Eu sou fã número 1 do Chaves. Mas eu não deixaria os meus filhos assistir o Chaves hoje em dia. De jeito nenhum. Os meus filhos só assistiriam o Chaves quando eles já tivessem 12 anos por aí provavelmente eu deixaria de assistir o Chaves. Mas antes disso eu não deixaria não. Agora um programa legal para eles assistir é o Castelo Rá-Tim-Bum, que já não passa mais na televisão, mas você acha na internet os episódios. É um episódio legal, é uma coisa legal para os teus filhos assistir, Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Porque é um programa que eles ensinam a lavar a mão, ensinam a, a se virar, né? Por exemplo, o Nino precisou pagar a conta de luz e o imposto, e o tio dele tinha saído, a tia dele não tinha dinheiro, e ela falou para ele, para fazer uma limonada tem que espremer os limões, né? Então, no final do episódio, ele entendeu o que ela quis dizer, ele fez uma limonada e foi vender a limonada, e com o dinheiro que ele ganhou com as vendas, ele pagou a conta do imposto, né? Aí quando o tio dele chegou desesperado em casa, Nino, esqueci de pagar o imposto, era o último dia. Aí ele falou, não se preocupe, eu já paguei. Entendeu? Então isso é um ensinamento. A bruxa Morgana, embora Castelo Rá-Tim-Bum fale de bruxos, sim, mas é um programa ao qual tem ensinamentos, então tem cultura. Eu sei muita coisa que eu aprendi com a bruxa Morgana assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então, eu aprendi quem é o Marechal Rondon através do Castelo Rá-Tim-Bum. Alguém sabe quem é o Marechal Rondon? Né? Ele foi um homem que ele chegou aqui no Brasil, dos portugueses, e ele tentou contato com os índios. Né? Só que ele não queria atacar os índios, ele queria fazer amizade com os índios, aprender mais com os índios. E aí ele estava lá com o grupo dele, e o índio pegou e viu ele se aproximando, ficou com medo, né? E pegou e tirou uma flecha, os índios usavam uma flecha, e ele foi bem no peito do Marechal Rondon a flecha. Né? Só que ele estava com um diário no peito, ali no bolso. E ele estava com uma bolsa de diário ali, e a flecha parou na bolsa, por isso ele não morreu. Né? E aí quando começaram a atirar nos índios, os caras que estavam falando, ele falou, para, não atirem, não atirem. E ele lá com o coisa fincado no peito. Todo mundo pensou que ele tinha morrido, mas não. Né? Que ele ia morrer, porque uma flecha bem no peito, mesmo no coração, foi certinho. O cara tinha uma boa mira, né, esse índio. Mas, então, eu aprendi isso lá. Eu aprendi muita coisa ali. Então é um programa que eu deixaria, mesmo sendo a Bruxa Morgana uma bruxa, o Dr. Vitor bruxo, o Nino aprendiz de feiticeiro, né? Mas eu deixaria eles assistirem esse programa. Eu deixaria. Agora, né, existem outras programações que uma criança pode ver. Então que nem as novelas bíblicas da Record, essa é uma programação que meus filhos deveriam assistir junto comigo. As novelas do SBT, depende da novela. Depende. Né? Chiquititas, eu deixaria meu filho assistir. Carrossel, Chiquititas eu não deixaria. Se eu deixasse, era depois dos 12, 13 anos. Antes não, também. Agora, Carrossel eu deixaria. Carinha de Anjo eu deixaria. Né? Cúmplice do Resgate, mais ou menos. Também acho que é só depois dos 12 anos. Antes eu não deixaria, não. As Aventuras de Poliana, eu deixaria. Agora, a Poliana Moça eu não deixaria. A Infância de Romeu e Julieta eu não deixaria. Agora, essa novela de agora, que é a Caverna Encantada, essa eu já deixaria. Então, depende da novela. Né? Por quê? Porque novela que começa a ter namorico, essas coisas, é um mau exemplo para nossos filhos. Então, tem que ver o que pode uma criança assistir e o que não pode. Né? Que nem o programa Silvio Santos é um programa para criança? Sinceramente, até certo ponto é. Mas tem certas coisas que não seria. Né? Como tem muita coisa de duplo sentido, muitas vezes no jogo das 3 pistas, então eles põem lá pistas que dá a entender que as pessoas que já são adultas vão maliciar. Vão pensar, que é o órgão genital, que é não sei o quê. Mas na verdade tá falando de outra coisa.
né? Então eu acho que às vezes tem certas coisas que para uma criança também não é muito legal. Embora eu não acho que a criança vai maliciar uma coisa como essa, né? Não é uma coisa de duplo sentido. Ela vai pensar em outras coisas, mas tem coisas que às vezes a gente tem que evitar, né? Então, eu vou pensando o que meu filho vai assistir e o que não vai, né? Entendeu? Então, eu acho que tem que ter um respeito, um pudor. Então, o que for bom pro meu filho vai ver. Às vezes tem coisas cômicas, por exemplo, as pegadinhas do Silvio Santos, ele pode assistir? Depende da pegadinha. Se for aquela com pessoas nuas, lá, que já teve aí várias com pessoas nuas, essas aí de jeito nenhum meu filho pode assistir. De jeito nenhum. Agora, né? Agora, câmeras escondidas ali do Ivo roubando a gorjeta, isso aí uma criança assistir não tem problema, embora tem que explicar para a criança que aquilo ali não é verdade, ali é uma encenação, né? É tudo mentira. Mas, até isso aí eu também pensaria se ia deixar assistir ou não. Mas tem coisas que a gente pode deixar a criança assistir, outras que não. Então nós temos que entender o que é bom para ele e o que não é. Tomar cuidado com coisas que às vezes parecem não, né? Então, tem aquela música da Ivete Sangalo, por exemplo. As pessoas ligam ela ao demônio, a música Sorte Grande, né? Que fala, a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, né? Ver meu coração ficar feliz a vida inteira. Meus amigos, meu anjo querubim, entendeu? Então, quem é o anjo querubim que caiu do céu? É Satanás. Ele era o anjo querubim, né? Ele, na verdade, ele era um arcanjo, né, de luz. Mas ele era o anjo que caiu do céu. Entendeu? Então, muitas vezes parece que é uma música inofensiva. Mas para uma criança não é legal, né? Mesmo para um adulto. Então tem músicas que tem umas coisas erradas ali no meio que a gente às vezes canta despercebido. Eu sempre cantei essa música aí, Minha Sorte Grande, né? Da Sorte Grande da Ivete Sangalo. Eu tenho essa música no meu MP4. Eu tenho 2 MP4 cheios de músicas, né? Cheio de músicas. Eu gosto de ouvir essas músicas. Faz muito tempo que eu venho ouvindo menos, cada vez menos, eu venho ouvindo mais a música da igreja. Por quê? Porque eu venho distanciando esse mundo ruim e entrando mais um mundo mais calmo, mais tranquilo. Eu assisto as coisas cômicas, assisto, eu assisto Castelo rá tim eu assisto Chaves, eu assisto As Câmeras Escondidas, assisto, né? Que nem, por exemplo, eu estava assistindo uma câmera escondida que era que era que o cara entrava no provador de roupa e aí abria lá e era o clube das mulheres, né? Aí o novo integrante do clube das mulheres. E outro dia eu tava assistindo numa ingenuidade mesmo, no ônibus, né? E aí tava, eu deixei baixo, mas não tão baixo, né, pra eu poder ouvir. E a pessoa do lado começou a olhar pra mim como uma coisa, porque eu tava vendo o negócio do Clube das Mulheres. Mas eu não tava assistindo nada de Clube das Mulheres, eu tava assistindo a Câmara de Escondida. Mas para uma pessoa do lado, você vê que já pegou errado a coisa. Então, por quê? Porque realmente é uma coisa que não é para qualquer uma vez sair. Eu não deixaria um filho meu assistir, e muito menos filha. Então, tem coisas que dá para assistir, tem coisas que não dá. Né? Então, eu acho assim, tem programações que são para criança, outras que a criança não deve assistir. E outras que nem o adulto deve assistir. Né? Então, quando eu vou assistir uma coisa, eu tenho que pensar no quê? Eu assistiria isso com meu filho? Não. Então eu não posso ver. Simples isso. Eu posso assistir isso com meu filho? Não, então eu não posso ver. Acabou. Assim eu começo a saber que eu vou assistir e o que eu não vou. Eu assisto Chaves? Eu assisto. Mas eu sei que o que o Kiko tá fazendo é errado. Eu não vou deixar levar. Eu vejo o absurdo que a dona Florinda faz com o seu Madruga. Né? Ela achando que ela é a bambambam, obrigando quem não obrigar ele a varrer o passo, não sei o que, ameaçando, né? Ela dando uma de gostosa em cima dele. Né? Aceitando o Kiko chamar ele de gentalha, fazendo o Kiko perder o respeito por ele. Isso é errado. Eu sei disso. Então eu assisto, mas eu já tenho a minha cabeça feita quanto a isso. Agora, uma criança, ela está em fase de desenvolvimento. Ela vê o Kiko, que está se passando ali, um adulto se passando por uma criança de 8 anos. E ele tratando o seu Maduro daquele jeito,
ele agindo mimadamente como ele age? Ou as maldades da Chiquinha? Não. Uma criança não pode ver isso, não. Né? E olha que é um programa que eu gosto muito. Mas uma criança não deve assistir. Né? Então é assim, queridos irmãos. O que a gente assiste, o que a gente vê, influi. Então nós, como pais, nós devemos guiar os nossos filhos no caminho certo e evitar coisas que levam a mente errada. Na escola eu não vou poder evitar. Mas se eu puder escolher um ambiente escolar para o meu filho melhor, eu vou escolher. Se eu puder guiar o meu filho de uma maneira correta, eu vou guiar. Mesmo entrando no ambiente escolar, ele não vai poder. É claro, por exemplo, que o aluno pode chegar para ele e pegar e mostrar para ele um vídeo pornô, por exemplo, porque o pai do aluno deixa livre o celular, o menino então aprendeu a acessar e pode até mostrar para o meu filho. Mas o meu filho, eu vou orientá-lo, eu tenho que orientá-lo. Se alguém for te mostrar essas coisas besteira, você cai fora, não veja, fala, não quero ver isso, não quero, não. Pode deixar, se for um menino, pode deixar chamar de bicho, não sei o que. Se for uma menina, deixa chamar de sapatão, não tem problema. Mas não queira ver. Eu tenho que orientar meu filho a isso. Não é fácil, é um mundo que nós estamos vivendo. Por isso que eu penso em criar meus filhos aonde? Aqui no interior. Entendeu? Aqui. Por quê? Porque são escolas que são um pouco mais tranquilas. Só que você vê que a escola aqui perto, onde a minha prima está estudando, parece que já não tem uma escola tão boa. E tem muito nó e é muita coisa. Então, tanto que a minha prima, ela está querendo enviar a filha dela para fazer o ensino médio numa outra escola lá, mais perto do centro de Mogi, lá em Nicápolis. Entendeu? Então, e não aqui, na escola perto. Então você vê que até aqui tá atingindo. Mas se aqui, que é o lugar mais tranquilo, tá assim, você imagina em São Paulo como é que tá. Por que eu quero criar meu filho aqui? Porque aqui ele vai ter contato com a natureza. Aqui ele vai ter todo esse terreno para ele correr, para ele brincar, para andar de bicicleta, andar de patins, jogar bola, brincar de esconde-esconde, pega-pega. É aqui que ele vai ter tudo isso. Por isso que eu quero estar aqui. Ele vai ter o ar puro, ele vai poder ajudar eu a plantar, aprender a plantar. Que nem eu tô vendo aqui os abacaxis que eu plantei. Eu plantei um monte de pé de abacaxi. Ó, um monte. Entendeu? E esse pé de abacaxi aqui, eu plantei vários. Olha, e aqui, eu já colhi vários abacaxi. E aqui, ó, eu tava olhando, ó, tem um, dois, três, quatro abacaxis pelo menos que já tá nascendo. Já tá com os abacaxizinhos bem pequenininho, já crescendo, ó. Então, olha só que maravilha. Cinco, ó, tem mais um aqui, ó. Então, eu tô colhendo o que eu plantei. Imagina eu mostrar pro meu filho ele plantar e ele colher. Mas vai ter que esperar. Por quê? Porque esses abacaxis aqui, ó, eu plantei já fazem pelo menos é, uns 4, 5 anos. Tem abacaxi que eu plantei aqui antes da pandemia. E agora que ele tá dando abacaxi. Mas são naturais, 100%. Eu não ponho adubo essas coisas. Você entendeu? Então, imagina, né? Eu plantar um pé de limão que eu plantei com a minha mãe aqui, ó. Tá cheio de flor para dar limão. Aí eu vejo aqui, ó, o pé de. Outro pé de limão. Aí tem os pés de cabeludinha que a minha mãe plantou. Então, a gente tem o prazer de colher o que a gente planta. Então eu quero que os meus filhos tenham essa experiência. Que eles cresçam aqui nesse mundo mais tranquilo, longe dessa cidade grande. Eu estou pensando no bem-estar dos meus filhos. Isso faz parte. Nós, como pais, devemos pensar nisso. E o que é melhor. Uma criança crescer num celular, num tablet, num computador, num videogame, não é. Eu falo isso por experiência própria. Eu cresci num videogame, jogando. Só que, eu posso dizer pra vocês, eu comecei a ter problema de saúde por conta disso. Eu comecei a ter. Se eu não tivesse saído de São Paulo, hoje eu já seria hipertenso. Com certeza. Né? Com certeza já seria hipertenso. Entendeu? Então é assim.
Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ser bons exemplos para os nossos filhos. Porque se nós não formos bons exemplos, nós vamos ser maus exemplos. Se nós não cuidarmos deles corretamente, orientá-los o que eles devem ver, o que eles não devem ver, eles vão ser induzidos a fazer coisas erradas pelo que eles estão vendo. Criança não tem a mente pronta para digerir o que é ficção da realidade. Eles vão trazer a ficção para a realidade. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que assiste. E nem a menina lá, achando que é uma coisa normal ver um desenho de uma demônia do bem. Na mente dela, aquilo é normal. Mas ela vai crescer e e quando falar de demônio, ela vai falar que existe demônio do bem. Né? Que nem a criança. Não pode crescer a criança e achar que existe fada. Não. A criança tem que ser ensinada desde criança que negócio de fada é uma história apenas, é uma lenda, não é uma coisa verdadeira, não existe fada. Né? Só existe Deus. A criança tem que ser orientada a crescer na realidade. Podemos ler os contos de fada? Podemos. Mas a criança tem que compreender que aquilo são histórias, não são verdades. Né? Senão a criança vai achar que ela pode construir uma casa de doce. Só porque ela viu lá no João Maria que a bruxa tinha uma casa de doce. Feita de doce. Né? Ou a criança vai achar que vai plantar um feijão e o pé vai chegar no céu. Que existe o feijão mágico. Né? Ou a criança vai achar que vai aparecer para ela uma fada que vai transformar uma abóbora numa carruagem para ela para ter uma carruagem que vai transformar ela numa princesa. Não existe. Você entendeu? Então, a criança tem que ser orientada à situação, né? A criança tem que ser orientada que nem sempre ela está sendo uma gata borralheira, ou a Cinderela, né, que é a gata borralheira, que nem sempre a gata borralheira vai ter um fim feliz, vai ser uma princesa. Não. Muitas vezes a gata borralheira morre sendo uma gata borralheira, né? Só que ela pode morrer sendo uma gata borralheira feliz. A criança, ela não tem ainda a percepção da realidade. Então, ela vai confundir, ela vai se deixar levar, pensar em coisas que não existem, que existem, e vai se decepcionar. Entendeu? Então, a criança fala, o Papai Noel. Não, o Papai Noel não existe. Não existe Papai Noel. A criança, ela vai ter que entender que o Natal não é o Papai Noel, o Natal é Jesus. O que existe é Jesus. Ele é que é o homenageado aí. Ele que é o que está sendo homenageado nesse dia, o nascimento dele. Então, Papai Noel não existe. Então a criança não tem que ir atrás de Papai Noel, ela tem que ir atrás de Jesus. Né? E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Tomar cuidado e sermos pais bíblias. Sempre isso. Tá certo, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por mais uma meditação, que juntos possamos compreender que nós precisamos ser pais bíblicos dos nossos filhos, guiarmos eles nos caminhos certos para que eles cresçam como pessoas de verdade, como sendo seres humanos verdadeiros, que querem o bem das pessoas, filhos que vão nos dar orgulho, filhos que vão seguir uma vida justa, filhos que vão seguir uma vida do Senhor, filhos que vão servir a Deus. E é isso que nós queremos, Pai. Abençoa todos nós, Senhor, para que nós possamos ser bíblias dos nossos filhos, Pai. Guiar os nossos filhos para que eles vão para o caminho certo. Para que eles possam juntos estar com a gente na vida eterna, Pai. Abençoa todos nós, Senhor. As pessoas que estão me ouvindo agora, que estão trabalhando, sejam elas inscritas no meu canal ou não, e as que não estiverem me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que elas possam voltar do seu trabalho para casa em segurança, Senhor. Assim, e abençoa todas elas, como abençoa a mim também, Pai. E obrigado, Senhor, por ter voltado de segurança de Mogi, as coisas que eu voltei agora há pouco, lá do centro, Pai. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. E lembre-se, quem o seu filho vai ser, 50% depende de você. 40%
depende de Deus. E 10% depende do seu filho. Top. Só que, então esses 90% já é muito, sim. Só que aí no caso, nessa situação nós temos uma inversão. O 10% ele pesa muito. Por quê? Porque sem esses 10%, os outros 90% desaparecem, né? Para acontecer os 90%, os 10% tem que estar ali. Então, que nem, por exemplo, 50% da sua parte é você que vai orientar seu filho no caminho certo. Certo? Muito bem. Aí Deus já vai começar a tentar agir na vida do seu filho. Mas para que os 40% de Deus possa ocorrer na vida do seu filho, ele precisa aceitar os 10% que é a parte dele. Ou seja, os 10% dele é aceitar Jesus, aceitar essa vida, querer uma vida correta, querer servir o Senhor. E aí então, Deus vai poder jogar os 40%, né, nele. É a parte de Deus. E assim o seu filho vai voltar para Deus. Agora, Deus não pode fazer nada. Os 40% de Deus ficam anulados se o seu filho não quiser a presença dele. Então, depende dos 10% do seu filho, os 40% de Deus. Deus não vai agir na vida do seu filho se o seu filho não quiser. Ele tem que querer. A primeira coisa é essa. Tá certo? Lembra disso, queridos irmãos. Então, a primeira parte é você. Os 10% do teu filho vai depender dos teus 50%. E os 40% de Deus vai depender dos 10% do teu filho. Então, primeiro tem que vir os teus 50%, para depois vir os 10% do seu filho, para depois vir os 40% de Deus. Tá certo? Por isso é a importância da sua função na vida dos seus filhos. E saibam que vocês são indiretamente responsáveis pelo destino dos seus filhos. E se vocês forem pais negligentes, quando for a hora de vocês entrar na vida eterna, Deus não vai permitir. Entendeu? Ele não vai permitir. Pelo contrário, ele vai falar: você foi um pai negligente. Por que seu filho não está aqui? Porque você não fez a sua parte. Então você também não vai entrar no reino do céu. Porque você não tem que estar lá sozinho, teu filho tem que estar com você. Agora, se você fizer os teus 50% e o teu filho não quiser, e ele não quiser os 10%, e ele se voltar contra a Deus, aí a culpa já não é sua. Mas a sua parte você tem que fazer. Porque você é responsável em parte pelo destino do seu filho. Em parte. Mas o destino final depende só dele. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.